Beleza. Tá gravando. Eu vou começar, então, falando para vocês os exercícios que estão lá no Moodle. Vou compartilhar aqui minha tela e vou mostrar para vocês os exercícios lá. Só um pouquinho. Então, acredito que vocês estejam vendo a minha tela. Certo? Dá para ver? Sim, professora. Para mim apareceu agora. Uhum. Então, quando vocês vão lá no curso de vocês, ops, tem que fazer de novo o login. Eu vou adicionar aqui no tópico 2, ó, do dia 18, todos os conteúdos dessa aula. Então, aqui eu já deixei um questionário sobre o assunto que a gente vai estudar e que a gente, na verdade, já tinha visto um pouco no início do ano. E aqui a tabela de equações dos conteúdos. Então, se vocês clicam nessa tabela de equações, vocês vão ver esse arquivo em PDF com todas as equaçõezinhas relacionadas a fluidos, né, que é o tema da nossa aula. E, opa, fechei. E eu também deixei o questionário. Deixa eu voltar lá para mostrar o questionário. Então, quando vocês clicam no questionário, eu vou fazer uma prévia para vocês verem. Então, vocês vão começar a responder as perguntas. Vamos supor que eu respondi letra C, passo para a próxima. Aí vocês vão vendo que vai indo. Essa é a questão 2, né? Que também está marcada aqui no cantinho, ó, desse lado. Questão 2, são 19 questões relacionadas a esse tema. E vocês vão marcar a resposta correta e passando para a próxima. Esse questionário vai valer como participação e como presença por enquanto, tá? Não está valendo nota por enquanto, mas mais para frente eu vou fazer ele valer como nota, não agora. Agora é mais para vocês tirarem dúvida comigo. Depois eu vou ver como você respondeu, se você teve dúvida, você pode tirar comigo. E aí mais para frente ele pode valer nota. Agora não. Mas vocês têm que responder porque ele vai valer presença. Então, a presença da semana que vem, eu vou ver quem fez o questionário. Toma atenção que no fim do questionário, quando você finalizar, vai estar lá escrito enviar para o professor ou enviar. Então, vocês têm que clicar no enviar para eu receber o questionário. Ele fica salvando automaticamente as suas respostas, mas você precisa enviar para mim também, para eu ter certeza que você terminou e é aquilo ali o seu questionário. E aí eu vou receber, né, quando você enviar. Então, lá no finalzinho, quando chegar na questão final, manda enviar. E ele vai te mostrar as respostas certas e erradas também, lá no finalzinho. Então, basicamente, no Moodle é isso. Eu posso deixar os slides da aula de hoje lá também, depois, para ajudar. E a nossa aula já está sendo gravada, vai ficar aqui no Teams. Eu vou começar, então, falando de hidrostática e hidrodinâmica. Aqui a gente está continuando o tópico lá do início do ano de mecânica dos fluidos, né, que a gente falou de hidrostática e hidrodinâmica. Então eu vou relembrar algumas coisas no início e depois a gente vai dar continuidade. Esses são os tópicos que a gente vê em fluidos, né? Todos estão relacionados a fluidos. Alguns a gente já até viu, eu acredito que até densidade a gente já viu nas primeiras aulas do ano que vocês tiveram comigo e com o Gregory, e depois voltou para mim novamente, né? Então eu comecei, o Gregory deu uma aula e aí voltou para mim, se eu não me engano, foi isso. E
Esses são os tópicos que eu trouxe aqui para vocês. Certamente a gente não vai conseguir ver todos, mas até onde a gente vê, vocês podem fazer os exercícios e depois a gente continua. Só lembrando assim, que essa semana é a semana B, que vocês têm física. A semana que vem eu não vou dar nenhum novo conteúdo, vai ser só até onde a gente viu, para vocês fazerem os exercícios, certo? Então vocês vão fazer, os demais que vocês não souberem, vocês podem só marcar lá qualquer opção e enviar para mim, para eu ter certeza que você tentou, pelo menos. Mas depois eu vou dar mais uma oportunidade para tentar novamente e rever as questões que estavam erradas. Mas na semana que vem não vai ter live e não vai ter videoconferência. A semana que vem é para vocês fazerem exercício, terminar as coisas. Então, só na outra semana, novamente, sem ser a semana que vem, na outra, que a gente vai voltar a falar de novos conteúdos ou continuar esse se for preciso. Eu espero que a gente consiga terminar tudo, mas é complicado, né? É muita coisa. Eu acredito que a gente não vai conseguir terminar tudo. Mas, fazendo uma revisão, então, a gente falou de fluidos, que fluidos envolve líquidos, gases, até um plasma, né, que eu coloquei aqui, coisas que podem escoar, ou seja, você faz uma força e ele muda de forma, igual a água, né, que ela escoa, um gás escoa, que a fumaça representa, né, não o gás, mas é que a fumaça está mostrando o que o gás está fazendo aqui, né, e aqui tem o plasma. Todos eles escoam quando uma força ali acontece, é aplicada. Então, na primeira etapa de fluidos, para estudar os fluidos, o que acontece com eles, as propriedades do fluido, a gente vai ver hidrostática, que é quando o fluido está parado, ele não está se movendo, está em repouso, não tem velocidade. Primeiro ele está paradinho, a gente só vai estudar as propriedades dele, que se chama hidrostática. Depois a gente vai ver hidrodinâmica, que é quando ele tem movimento, tem velocidade. Por enquanto, não. Esse começo, vamos ver hidrostática. Então, eu coloquei aqui um exemplo de pressão. A gente viu o conceito de pressão lá no começo do ano, da equação do prato feito agora. Eu acho que todo mundo lembra, né? Um PF aí agora. Essa equaçãozinha da pressão diz que quando você aplica uma força numa certa área, você está fazendo pressão ali. E uma coisa legal dessa equação é que a área aqui, ó, quando ela é menor, ou seja, quando a área aqui do prego, né, que a pontinha dele está virada para baixo, ele tem uma área menor do que nesse caso que eu coloquei a ponta para cima e a cabeça está para baixo. Quando a cabeça do prego está para baixo, a área é bem maior. Então, eu vou fazer uma força aqui e essa força vai distribuir numa área maior do que se eu fizer essa força aqui e distribuir numa área bem pequena. Logo, se aqui essa força que eu vou fazer vai ser distribuída numa área pequenininha, essa pressão vai ser grande nessa madeira aqui, né, nessa superfície. Enquanto aqui, se eu fizer essa mesma força, mas distribuir nessa área inteira da cabeça aqui no prego, que está em contato com a superfície ali, né? Essa superfície vai sentir uma pressão menor do que essa. Logo, a gente pode dizer que quanto menor a área de aplicação, maior a pressão, ou seja, elas são inversamente proporcionais. Enquanto que se você faz uma maior força, é claro que vai ser maior pressão mesmo. Se você não alterar a área aqui embaixo e fizer mais força com o martelo, mais pressão vai ser aplicada, isso com certeza, porque a pressão e a força são diretamente proporcionais, mas a pressão e a área, olha aqui, ó, ela é o inverso, ela é inversamente proporcional. Essa é uma forma de dizer que quanto menor a área, maior a pressão, ou seja, inversamente proporcional. E uma forma de dizer que quanto maior a força, maior a pressão, é que elas são diretamente proporcionais. As unidades de medida de pressão é Newton por metro quadrado, ou Pascal, né? E também a gente pode falar de atmosfera, centímetros de mercúrio, como, por exemplo, uma atmosfera vale 76 centímetros de mercúrio.
ou 1 vezes 10 a quinta Pascal, né? Uma atmosfera também vale 1 vezes 10 a quinta Pascal. Então, essa relação de força, a gente até colocou esse exemplo aqui lá na sala, não sei se vocês lembram, que a gente perguntava, né? Qual é a força-peso de um tijolo que tem massa de 10 quilos? Essa pergunta eu fiz para lembrar vocês que a massa do tijolo pode ser, quando você coloca um tijolo em cima da mesa, o peso dele, não a massa, aliás, o peso, vai fazer uma força na mesa que ele tiver, né, de contato. Então, o próprio peso do tijolo já é uma força, né, que é a força-peso. E essa força-peso a gente calcula pela massa vezes a gravidade, certo? Acho que vocês lembram aí que a gente já tinha estudado, e vocês estudaram, aliás, isso antes. Força-peso é igual a massa vezes a gravidade. Então, se a força-peso é massa vezes a gravidade, se a gente dizer que a gravidade vale 10, o peso aqui seria 100 newtons, né? 10 vezes 10. Então, esse peso de 100 newtons, se eu colocar o tijolo desse jeito, ou se eu colocar o tijolo em pé na superfície, qual deles vai fazer maior pressão na superfície? Vamos colocar assim, esse tijolo em cima da mesa, né? Se eu colocar ele deitado ou se eu colocar ele em pé, em qual das situações ele faz mais pressão na mesa? Alguém lembra? É a B, professora? É a B, por quê? Porque a área é menor. Isso, porque a áreazinha aqui, né, ó, que ele está em contato com a mesa, é só essa aqui de baixo, que é bem menor. Então, todo o peso dele está distribuindo naquela área pequena. Então, está fazendo maior pressão. Porque o peso desse aqui, ó, está distribuindo numa área muito maior, então faz menor pressão. Isso mesmo. A gente pode até ver isso pelo cálculo, ó. Se o peso vale 100 newtons e a área vale 0,1, por exemplo, essa área aqui, e essa aqui 0,01, que é menor, aí você faz a força, que é 100, né, que é a força-peso, dividido pela área, que é 0,1, que está aqui, vai dar 1000 Pascal, ou 1000 newtons por metro quadrado, né? Agora, se você pega essa mesma força-peso e você coloca o tijolo desse jeito, a área aqui é menor, 0,01. Quando você divide, dá 10.000 Pascal. Então, quer dizer que, nesse caso aqui, ó, a pressão deu 10.000, enquanto nesse aqui deu 1.000. Logo, a pressão, nesse caso, é muito maior. Para uma mesma força, tá vendo? Que o peso é igualzinho. A gente também falou de uns exemplos, né, do porquê afiar a faca, né? Por que você precisa afiar a faca? Porque aqui, ó, você afia, no final, ela vai estar bem mais fininha aqui. Então, quando você vai dar o corte na faca, você consegue fazer um melhor corte, porque você vai fazer uma força, mas a área é tão pequenininha que faz uma grande pressão na carne e você consegue cortar. O prego a gente já falou, né, que a ponta fica para baixo justamente para que quando você faz a força, ela distribui numa área pequena, então faz grande pressão aqui, né, na superfície, comprime bem essa superfície. E aqui da mesma maneira, o serrote, né, comparando aqui com a faca. Então, é igualzinho, né, ele tem uma menor área aqui no final, consegue cortar a madeira melhor, com menor força, né, usando pouca força. Porque ele vai fazer maior pressão. Um outro exemplo, que eu falei também na sala, é que para andar na neve, eles colocam, por exemplo, algo assim, ó, que faz a sola do sapato ficar bem maior. Tá vendo que ela tá colocando em cima do sapato essa área aqui bem grande, esse chinelo, que eu não sei como que se chama, para você conseguir andar na neve. Porque a área é tão grande que o peso dela vai distribuir em toda essa área aqui, e aí a neve não afunda, porque faz uma pressão menor, porque essa área é bem grande. Se ela tivesse sem isso aqui, o peso dela ia estar distribuído só no tamanho da sola do sapato dela normal mesmo. Então, ia fazer maior pressão, né? E ela ia afundar mais na neve, afundar na neve. Então, essa é uma estratégia para andar na neve sem afundar. E aqui
Por exemplo, ao construir uma casa, você faz um alicerce, que é maior, porque daí os tijolos ou a construção não vai fazer tanta pressão no solo. Uma outra coisa também por exemplo, você entrando numa areia movediça em pé ou deitado, faz diferença. Esse aqui vai afundar muito mais rápido, porque a área do pé dele é pequena, então ele está distribuindo todo o peso dele, está comprimindo para baixo, fazendo ele entrar cada vez mais ainda dentro da areia movediça, enquanto esse aqui distribui o peso dele em toda essa área do corpo dele. Então acaba que ele não afunda tão rápido quanto esse, né? Então esse aqui entendeu melhor de física do que esse, né? Outra coisa que o Gregory falou também, eu acho que foi ele que falou, da cama de pregos, que os indianos usavam como uma técnica de meditação, de ficar numa cama de pregos. Aí depois começaram já a usar como para circo, né, para cinema, para shows. Então aqui você está vendo esse rapaz aqui numa cama de pregos deitada, tanto em cima quanto embaixo, e passando aqui um carro sobre ele, uma moto. Como, mesmo que seja muito pesado essa moto aqui, ou esse carro, como está passando aqui em cima dessa cama de prego, esse peso desse carro está distribuindo em todos esses pregos. Então, acaba que cada um deles faz pouquinha pressão no corpo do rapaz, então não causa muito dano. Mas se fosse um prego só, digamos assim, por todo aquele peso distribuído num prego só, ele com certeza iria causar um dano no rapaz. Então aqui vocês estão vendo de novo, né, a mesma coisa, alguém em cima daquela cama cheia de pregos. Vocês verem que eles nem colocam uma área muito grande também na ponta do prego, né, muito fina, aliás, coloca maior, né, pensando também na segurança, mas mesmo assim seria perigoso caso não fosse uma área muito grande para distribuir toda essa força, né. Ainda bem que o rapaz está deitado, porque se fosse numa área pequena, com certeza iria fazer muito mais pressão, podia perfurar, né? O professor Gregory, ele chegou a fazer um teste com o pessoal da nossa sala. Ah, que legal! Ele levou vocês lá no laboratório? Ele levou lá na sala tipo um quadrado cheio de prego. Aí ele falou pro pessoal Isso. tentar. Ah, é verdade, lá tem mesmo. Que legal que vocês conseguiram ir. Então, vocês lembram dessa relação, né, de pressão e área, né? E você vai distribuir aquelas pontas do prego numa área grande do seu corpo, então acaba que você, né, não sente muita pressão ali, não faz muito dano. Que bom que vocês foram lá. Saudade de estar lá. Aqui a gente vai falar um pouquinho agora de densidade. Densidade, eu acredito que ele também falou um pouquinho com vocês. Aqui vocês têm uma rolha, por exemplo, que está boiando. Por que ela está boiando? E o chumbo foi para o fundo da água, né? Nessa jarra. O chumbo, ele tem uma densidade de 11,3 gramas por centímetro cúbico, enquanto a cortiça tem 0,32 gramas por centímetro cúbico. Então, como a cortiça ela tem uma densidade menor do que a água, ela flutua, enquanto o chumbo, que tem uma densidade maior, foi profundo. Agora, por que, né, que o chumbo tem essa densidade maior do que a cortiça? Se você pensar que você pegar um pedacinho pequeno de chumbo, ele para pesar 100 gramas, para pesar as mesmas 100 gramas, você vai ter que pegar muita cortiça para dar o mesmo peso. Isso quer dizer a densidade, o quanto que a massa distribui pelo volume. Uma outra forma de pensar em densidade é que, por exemplo, você pode ter a mesma massa, aliás, o mesmo volume, é o contrário, né? Vamos supor que aqui tem um certo volume igualzinho ao tamanho das esferas de metal e de borracha. Só que um vai ter uma massa bem maior do que o outro. Ou seja, a quantidade de massa que ele tem nesse volume aqui é bem maior do que a quantidade de massa que esse tem, esse volume. Então, quer dizer que a densidade do metal é maior que a densidade da borracha.
É isso que quer dizer densidade, é o quanto que a massa se distribui pelo volume. Se você olhar aqui o óleo, ele sobe, né? Se você colocar óleo e água, ele vai subir, porque ele é menos denso que a água. Olha que não é algo assim muito fácil de imaginar, né? A gente imaginaria assim, o óleo deve ser mais denso. Mas se você olhar aqui, ó, o óleo tem densidade de 0,9 e a água tem densidade de 1. Então a água é mais densa, por isso que ela fica no fundo e o óleo sobe. Então o óleo ele é menos denso do que a água. Quando você olha para o óleo, aquela coisa assim meio viscosa, né, mais grossa, assim, dá para entender assim, nossa, deve ser mais denso, mas não é, na verdade, né? O óleo aqui, na verdade, ele tem uma densidade menor. Então, não tem a ver com essa questão, né? Tem a ver mais simplesmente com quanto de massa você tem ali naquela substância. Se você colocar duas quantidades de água, o mesmo tantinho de água de óleo, quem vai ter mais massa, né? Vai ser o óleo ou vai ser a água? Vai ser a água, porque a água é mais densa, né? Ela tem mais massa para o mesmo volume do que o óleo. Deu para entender? Tá tão quietinha. Vocês estão me ouvindo? Sim, professora, é que tá dando para entender. Uhum. Ah, tá. Eu tô vendo aqui as mensagens. Enquanto eu tô explicando, eu não consigo ver a mensagem, por isso eu vim para cá, para dar uma olhada. Então, beleza. Então, vamos voltar lá. Como a gente faz, né, para determinar o valor dessa densidade de uma substância? Vamos dizer que eu peguei aqui alguma coisa que eu quero saber a densidade. Fui lá na balança, a balança dele é meio antiguinha, né? Ainda usa um pezinho de referência, mas vamos supor que aqui eu pesei na balança, deu 78 gramas esse cubinho aqui que eu quero saber a densidade dele. Aí eu vou lá e anotei. A massa é 78 gramas. Agora está faltando o volume para eu dividir a massa pelo volume e achar a densidade. Uma das formas de achar o volume, você poderia medir aqui, né? Como ele é um quadradinho, um cubinho assim, você poderia medir as arestas, multiplicar, né? A vezes B vezes C e achar o volume. Mas nem sempre isso é possível, porque às vezes uma coisa é toda deformada, né? Você não tem como medir certinho e calcular o volume, você tem como estimar mais ou menos. Mas calcular bem o volume às vezes fica complicado. Então, uma das formas legais de você achar o volume é você pegar 1 litro, por exemplo, com água, e ao mergulhar esse cubo dentro da água, o quanto vai subir é exatamente o volume dele. O que não é um pouco óbvio, né? Dá para imaginar isso, né? Então, se você colocou ele dentro da água, vai subir o volume e vai ser exatamente o quanto subiu é o volume dele. Então, você anota o quanto tinha antes, quanto tem depois, vê o quanto foi que subiu, e esse é o volume. Vamos supor que fosse de 1 litro, passou para 2, então quer dizer que a diferença foi 2 menos 1, a diferença é de 1. Se 1 litro é 1.000 centímetros cúbicos, então seria 1.000 centímetros cúbicos que subiu, se tivesse subido 1 litro, né? Mas aqui nesse caso só subiu 10 centímetros cúbicos, tá? Então subiu bem menos, subiu 0,0001 litros. Então subiu bem pouquinho. E aí ele foi e anotou esse volume, que é 10 centímetros cúbicos. Ao dividir a massa pelo volume, ele achou 7,8 gramas por centímetro cúbico. Então aqui ele mediu a massa em grama, volume em centímetro cúbico, por isso que é grama por centímetro cúbico. E essa é a densidade da substância dele, que ele achou. Muito fácil, né? Dá para fazer até em casa, né? Para achar a densidade de alguma coisa assim, né? Sólida. Mas uma outra novidade legal, assim, uma história que se conta, é que um rei de Siracusa, né, se eu não me engano, isso, de Siracusa, está escrito lá na Itália, ele pediu para o ourives fazer uma coroa para ele de ouro. Então ele foi lá, falou: olha, estou te dando aqui tantos gramas de ouro, tantos quilos de ouro para você fazer uma coroa para mim. E aí, quando a coroa voltou, ainda tinha a mesma massa. Ele falou: opa,
mas será que é tudo ouro mesmo? Será que ele não misturou com prata para dar a mesma massa? Ele falou, Arquimedes, você vai verificar isso. Então, o Arquimedes, que estava tomando banho, lá pensando, no banheiro público, aí veio a ideia dele, né? Quando ele entrou na água, ele viu que a água subiu um pouquinho, e ele pensou numa ideia para resolver o problema, e quando ele percebeu que ele tinha solucionado o problema, né, na cabeça dele ali, ele saiu gritando pela rua pelado, Eureka, Eureka, achei, achei. E essa é uma história que se conta do Arquimedes. A ideia dele era a seguinte, né, porque que quando ele entrou na água subiu, imagino que foi isso que ele pensou, né, aí ele pensou se descobrir se era ouro ou não. Ele fez o mesmo experimento para achar a densidade, olha só. Ele colocou, vamos supor que a massa da coroa fosse 2 quilos, né? Então, ele colocou a massa da coroa de 2 quilos dentro de 1 litro e viu quanto de volume que caiu. Colocou prata, a mesma quantidade de massa, tá? De prata, dentro de 1 litro, que estava bem na boquinha, pronto para cair. Então, quando ele mergulhou, ele viu quanto que caiu de água, que é exatamente o volume dessa prata, certo? Lembrando que as massas são iguais. Aí, quando ele colocou o ouro, a mesma massa aqui da coroa e da prata, a mesma massa, caiu um certo tanto. Veja que no ouro caiu bem pouquinho de água, enquanto da prata caiu muito mais. Então, quer dizer que a prata tem densidade menor, porque o volume dela é bem maior para ter aquela mesma massa do ouro, né? E aqui caiu bem pouquinho de ouro. Mas quando colocou a coroa, caiu algo intermediário, ó, entre os dois. Tá vendo? Por isso que ele fez assim a charadinha. Nossa, é misturado ouro com prata. E aí ele percebeu que a coroa, na verdade, não era ouro puro, tinha mistura. E essa foi a ideia de Arquimedes. Achei bem legal essa ideia dele, né? Ele já entendeu a ideia de densidade para poder fazer isso, né? Aqui eu coloquei um exercício de exemplo. Vamos supor que a gente tem um bloco de chumbo e o volume dele é 0,3 metro cúbico. Metro cúbico é a unidade de volume, então não precisava nem ter falado volume, né? Você já veria que isso aqui é volume. E está apoiado no solo sobre uma área de 0,6 metro quadrado. Metro quadrado é a unidade de área, então tá certinho, a área de 0,6 metro quadrado. E aí ele perguntou para você colocar a densidade do chumbo em quilogramas por metro cúbico. Se você olha aqui na tabela, o chumbo, ó, tá bem aqui, ó. Ele tem densidade de 11,3, mas está em gramas por centímetro cúbico, a unidade lá em cima, ó. Esse símbolo Rho também é símbolo de densidade, tá? Eu estou colocando D aqui, mas algumas vezes se usa esse símbolo grego aqui, o Rho, chamado Rho para densidade também. Então, tem 11,3 gramas por centímetro cúbico. Para transformar para quilogramas por metro cúbico, que ele está pedindo, é só multiplicar por 1.000. Então, 11,3 vezes 1.000 dá 11.300 quilogramas por metro cúbico. Bem simplesinho, não tem muito o que fazer. Aqui ele só pediu para transformar mesmo. E aí, aqui eu fiz um outro exemplo de calcular, mas de uma maneira um pouquinho mais complicada. Se alguém que tiver curiosidade, depois pode ir lá no slide. Mas, basicamente é isso. Se você sabe que 1 quilo vale 1.000 gramas, você transforma essa grama para quilo. Se você sabe que 1 metro tem 100 centímetros, 1 metro cúbico tem 100 ao cubo de centímetros. Então, você transformaria 1 centímetro cúbico que tem aqui para metro cúbico. Depois dividiria um valor pelo outro e acharia em grama por metro cúbico, que deu o mesmo valor, ó. Então, tem duas formas de calcular. Como essa aqui é bem mais demorada, né? Eu deixei mais para falar dessa, que é simplesmente chegar e multiplicar por 1.000. Para passar de gramas por centímetro cúbico para quilogramas por metro cúbico. E o inverso, né? É só dividir por 1.000. Aí a letra B, ele pede para calcular a massa do chumbo. A gente encontrou a densidade em quilogramas por metro cúbico. Vamos achar a massa. Densidade é massa por volume, né? Alguém me falou uma charadinha para lembrar dessa equação de densidade, um macete. Alguém lembra de alguma aí?
Era manga verde, alguma coisa de manga verde. Professora, dá pra você colocar D como devi, o M como mais e o V como voltei. Devi mais voltei. Pode ser. Alguém me falou também outra, mas eu esqueci da manga verde. É alguma coisa de manga verde, mas eu vou lembrar. Mas essa também dá. E se eu lembrar, eu escrevo no slide depois. Mas, enfim, você tem a densidade, que está em quilogramas por metro cúbico, você pode colocar aqui no D, né? O D eu coloquei no lugar do D, 11.300, só lembrando que está em quilograma e metro cúbico. Para você achar qualquer coisa em Pascal, tem que estar quilograma, né? Pascal, que é a unidade de pressão, né? Ou Newton por metro quadrado, tem que estar em quilograma, tem que estar em metro, tem que estar em segundo, tudo tem que estar nessas unidades, quilograma, metro, segundo. Aqui está densidade em quilograma e metro, então o volume tinha que estar em metro também, né? Ó, metro cúbico, metro cúbico. Então, como o volume ele falou que era 0,3 metro cúbico, eu não precisei transformar nada, porque aqui está em metro cúbico e aqui também. Então, tá de boa. Então, a densidade está 11.300, eu coloquei no lugar da densidade. A massa é o que eu quero achar. Então, eu só coloquei M mesmo. E o volume, que é 0,3, eu coloquei no lugar do volume. Aqui está dividindo, passou para o outro lado multiplicando. Então, ficou 11.300 vezes 0,3 é igual a massa. Ou a massa é igual a 11.300 vezes 0,3, né? Dá na mesma. Então, 11.300 vezes 0,3, 3.390 quilos. Essa era a massa desse chumbo. Aí, na letra C, ele pede para calcular em newtons por metro quadrado a pressão que esse bloco está fazendo aqui nesse solo, nessa área de 0,6 metro quadrado. Aí ficou fácil, né? Pressão, prato feito agora. A gente tem a força. A força a gente não tem, a gente tem a massa. Mas a força que esse bloco está fazendo aqui no chão é a força só devido ao peso dele mesmo. Ninguém está comprimindo, ninguém está empurrando nada, não está comprimindo esse bloco no solo. A única força que ele está fazendo no solo ali é o peso dele. E a força-peso é massa vezes a gravidade. Então, você só vai pegar a massa e multiplicar pela gravidade, que aqui eu coloquei 10, que ele já até falou, né? 10 metros por segundo ao quadrado. Multipliquei por 10 e deu 33.900 newton. Essa é a força. Que força? Força-peso, que é só o peso dele mesmo que está fazendo pressão ali. Coloquei essa força aqui no lugar do F da equação. Está faltando a área para achar a pressão. Só que o exercício falou que a área vale 0,6 metros quadrados. Então, eu coloquei 0,6 aqui. Vamos olhar se as unidades estão bonitinhas. Aqui está em metro. Beleza. Newton, lembrando que Newton já está embutido ali, que é quilograma, metro e segundo, tudo junto ali. Então, tá certo, porque Newton está ligado a metro e aqui é metro mesmo. Então, é só dividir um pelo outro, não precisei transformar. 33.900 dividido por 0,6 dá 56.500 newton por metro quadrado ou pascal. Aqui eu só andei com a vírgula, né, ó, para trás. 1, 2, 3, 4 vezes até chegar na frente do 5, imaginando que ela saiu aqui da frente do 0, né, da última casa. Ela andou 4 vezes para trás, então 5,65 vezes 10 a quarta newtons por metro quadrado ou pascal. Então, esse exercício é bem simplesinho. Alguém sentiu alguma dúvida? Alguma dúvida aí? Tranquilo? Posso seguir? Então, vamos seguir. Acho que o silêncio quer dizer que está ótimo. A pressão atmosférica. A gente também já falou um pouquinho de pressão atmosférica na aula, comigo mesma. A gente vive, então, mergulhado por gás, né? É estranho falar essa palavra mergulhado, né? Mas a gente está envolvido por ar, né? Mergulhado dentro do ar, que é os nossos gases aqui, a atmosfera. E conforme mais alto você vai subindo aqui na atmosfera,
mas esses gases vão ficando rarefeitos, mas mais afastados eles vão ficando um do outro, e a densidade vai diminuindo, né, porque eles vão ficando mais afastadinhos um do outro. Mas, na região onde a gente está, por sorte, até os 10 quilômetros de altura, a gente tem cerca de 75% dos gases que envolvem a Terra. Então, a maioria deles estão aqui até os 10 primeiros quilômetros de altura. Que esses gases que estão ao nosso redor, eles ficam fazendo como que pressão sobre a gente, sobre os nossos corpos, sobre tudo ao redor, porque eles também, né, têm massa e ficam fazendo pressão, que a gente chama de pressão atmosférica, né? E uma outra coisa interessante de falar é que aqui na estratosfera, lá pelos 40 quilômetros já de altitude, tem a camada de ozônio, que é praticamente mais ozônio aqui nessa parte, né? Aqui já não chega muito, os gases são mais rarefeitos aqui. Se essa camada tem mais ozônio, e esse ozônio absorve a radiação UV, esse ozônio é muito bom para a gente. Não é ruim, tá? A camada de ozônio é muito boa. O que é ruim é que a gente está poluindo essa camada e acabando fazendo buracos nessa camada de ozônio. Daí o raio UV vem direto em cima da gente. Não tem mais o ozônio para ficar ali absorvendo essa radiação UV. E essa radiação UV é que prejudica um pouco a nossa pele, pode causar câncer, né? Se for em alta exposição. Claro, né, que tem que ter uma certa exposição, mas se a gente continuar poluindo e causando buracos nessa camada, a gente também está indo contra a gente, né? Trabalhando contra a gente. Então, isso é bom sempre de lembrar nessas aulas, que eu acho que vocês também já devem ter visto em outras aulas também, em outras disciplinas. Então, eu falei, né, que o ar tem peso, que ele faz pressão nos nossos corpos. Isso também, coloquei até um desenho aqui, né, do homem aqui na Lua. Isso fez vocês pensar, né, como que seria a pressão atmosférica lá na Lua? Lá na Lua não tem atmosfera. Não tem esses gases que estão aqui na Terra envolvendo a gente. Lá é uma camadinha assim bem pequenininha de gases, muito pouco. E a gravidade também é bem pequena, né? Tanto é que você precisa saber como andar lá, né? Como vocês imaginam que é a pressão aqui atmosférica na Lua? Alguém sabe dizer? Alguém aí para me ajudar, para me fazer me sentir que tem alguém aí do outro lado? A professora posso estar muito errada, mas eu não sei se tem pressão atmosférica no Lua. Ou se tem, sei lá, deve ser pouco, né? Porque as pessoas quase flutuam, né? Uhum. Exato. Como lá não tem atmosfera, né? Esses gases que tem lá é muito pouquinho, não tem essa pressão atmosférica, né? Tanto é que a gente precisa usar uma roupa especial para ir para o espaço. O que aconteceria se a gente não tivesse essa roupa especial para ir no espaço? Sem a pressão atmosférica lá, o que ia acontecer com a gente, né? Radiação. Hã? Radiação. Radiação? Ixi, acho que tem uma coisa antes disso ainda. Vê que a pressão, ela faz força nos nossos corpos, né? Em tudo ao nosso redor. Ela faz uma pressão mesmo, né? Ao nosso redor. Se lá você está sem essa roupa especial, o que vai acontecer é que você vai explodir. Porque não vai ter nenhuma pressão em você ali, mantendo tudo no lugar. Tudo ali vai, ó, você vai explodir. Só isso. Sem essa pressão atmosférica. Primeiro que a gente precisa do ar para respirar também, né? E lá os gases não são o nosso ar daqui, né? E são muito Professora, poucos. mas como acontece? Tipo, vocês podem de dentro para fora? Tipo isso? Exato. De dentro para fora. Porque os gases daqui do planeta Terra, eles estão nos empurrando, né? Como que nos pressionando, né? A gente não sente muito isso, né? Mas a gente tem essa pressão que até nos mantém aqui certinho, bonitinho. Mas lá, como não tem essa pressão atmosférica, você ia explodir.
Só isso. Interessante, né? Pensar nisso, né? Como que o homem foi corajoso, né? A primeira vez que foi para o espaço, foi para a Lua, né? De poder confiar nessa roupa, confiar em tudo. Tem que ter muito estudo. Agora, vamos falar uma coisa aqui muito legal também, que foi como descobrir o valor dessa pressão atmosférica, né? Dessa pressão que a gente nem imagina, né? Mas a gente está envolvido por gases aqui fazendo essa pressão atmosférica, né? Não só na gente, em tudo, né? Olha aqui, o Torricelli, ele pegou uma cuba, encheu de mercúrio, né? Colocou mercúrio nessa cuba, e aí pegou um tubo, que aqui desse lado está fechado, e esse aqui estava aberto. E ele encheu esse tubo de mercúrio. Ele segurou com o dedo e colocou dentro dessa cuba, lá dentro do líquido. Se não tivesse nenhuma pressão aqui do ar aqui ao redor, nessa cuba, o líquido ia descer completamente, porque nada faria pressão nessa superfície aqui do mercúrio. Mas como tem uma pressão aqui dos gases da atmosfera aqui na superfície desse mercúrio aqui na cuba, acabou que o líquido do tubo começou a descer, mas em um certo ponto ele parou. Não conseguiu vencer essa pressão aqui que está pressionando o líquido. Se não tivesse nenhuma pressão atmosférica, o líquido ia descer, né? Na verdade, nem desceria, né? Ele sairia para os lados aí, né? Voando aí, sei lá. Mas aqui, explodir tudo, né? Mas aqui, como tem essa pressão aqui atmosférica, ele desceu um pouco e parou. Então, ele não conseguiu descer mais, porque ele não conseguiu vencer essa pressão atmosférica. E ele repetia esse experimento e repetia, e ele percebia que sempre parava na altura de 76 centímetros. Então, ele chamou que a pressão atmosférica vale 76 centímetros de mercúrio. Por isso que fala que uma atmosfera, né, uma pressão atmosférica é uma atmosfera ou 76 centímetros de mercúrio. Por isso que uma atmosfera vale 76 centímetros de mercúrio. Essa experiência tem que ser feita só com mercúrio? Não, você pode fazer com água também. A questão da água é que se você olhar a densidade da água, é 1, aqui ó, na tabela. Mas a densidade do mercúrio é 13,6, então o mercúrio é bem mais denso. Então, a água, o que iria acontecer, né? Como a água é 13,6 vezes menos densa que o mercúrio, né? Tem uma densidade menor que o mercúrio, acabaria que ela teria que subir, ela ficaria 13,6 vezes maior, né? Aqui na altitude do tubo. Lá, como tinha dado 76 centímetros, aqui seria 76 vezes 13,6, que é essa razão aqui de densidades, né? Então, ela iria para 10,3 metros. Pensa no tubo que você ia precisar para medir uma pressão atmosférica, né, de 10 metros. Por isso, melhor usar o mercúrio mesmo, que é mais denso do que a água. Aqui, só para ter uma ideia, esse 76 centímetros de mercúrio não é sempre esse valor. 76 centímetros de mercúrio, ele vai acontecer mais aqui, ó, no nível do mar. Conforme você vai subindo aqui o pico do Everest, aqui, ó, a pressão já foi para 26 centímetros de mercúrio. Olha aqui como já é bem menor. Por quê? Porque os gases aqui estão mais espalhados, o ar aqui é mais rarefeito, uma molécula de ar está super espalhada da outra, então a pressão que ele vai fazer aqui é bem menor do que aqui, onde as moléculas estão mais juntinhas, embaixo aqui no nível do mar, que fica 76 centímetros de mercúrio, o valor. Aqui nessa tabela tem alguns valores de altitude, só para fins de comparação, né? Ó, a 500 metros de altitude, a pressão já foi para 72, deu uma caidinha. A 10 mil metros foi para 21. Então, olha como diminuiu a pressão conforme você aumenta de altitude. Então, conforme maior a altitude, menor a pressão atmosférica. Por isso que é tão difícil, né? Fazer essas escaladas e tudo mais, né? Que a pressão vai diminuindo, né? E também, além disso, você viu que conforme você vai subindo, a pressão diminui. Então, você tem mais ou menos como prever a que altitude você está, sabendo a pressão atmosférica do lugar.
se mais ou menos a pressão é tanto nessa altitude, então eu devo estar a tanto de altitude agora. Então, você consegue prever a que altitude você está pela pressão. E, além disso, você também consegue prever uma tempestade pela pressão. Eu coloquei essa imagem aqui de um barômetro, que ele prevê aqui, ó. Tá vendo que aqui a pressão é 770. Já para cá, 740. Mais perto dos 740 tem uma nuvenzinha de chuva. E conforme vai aumentando aqui para 770, tem sol. Isso quer dizer, então, que as tempestades mais provavelmente vai acontecer a baixa pressão, certo? Aqui entre 980 e 990 aqui. Isso quer dizer por que aconteceria, né, numa baixa pressão essas tempestades, né? Porque quando o ar está mais leve, ele vai subindo, né? Tá mais leve, não está tão denso, vai subindo e vai levando umidade, que vai fazer as nuvens. E aí, mais tarde, se vai fazer nuvem, vai levando a umidade para cima, pode acontecer uma tempestade ou um tempo ruim. Então, por isso que pela pressão, você também consegue prever mais ou menos as tempestades, né? Agora eu pergunto aí para vocês me dizerem, isso aqui a gente falou na sala, talvez alguém lembre, por que ao tirar o ar de uma lata, ó, aqui ele pegou uma bomba de vácuo e está tirando aqui o ar dentro da lata. Por que ela esmaga? Né? Por que ela faz isso aqui, né? Alguém lembra? Porque o ar tá fazendo pressão dentro dela para sair? Seria dentro dela ou seria a pressão de fora que está esmagando ela? Aí já não sei. Alguém sabe? Seria o ar de dentro que está saindo, que está fazendo ela esmagar? Né, professora? Porque, tipo, tem um ar de dentro que tava empurrando a lata pra fora e o de fora que tava empurrando meio que pra dentro. É alguma coisa assim, né? E aí Isso. agora tem um... E aí, se você tirou o ar de dentro, o que acontece? A pressão de fora, né, da atmosfera, tá ali empurrando aquela lata e ela vai esmagar. Isso mesmo. Muito bom. Isso também está muito parecido com a questão aqui, ó, de tomar por canudo, né? Por que você consegue, né, chupar por um canudo aqui? Alguém sabe explicar? Bem fácil também, viu? Tá, a figura tá bem explicativa. Alguém? Para salvar a minha alegria? É isso aqui a gente falou até na sala. É que quando você chupa aqui pelo canudo, você está tirando o ar aqui do canudo, né? Você está trazendo aqui, fazendo uma sucção, mas também a pressão atmosférica está agindo aqui na superfície do líquido e está empurrando esse líquido cada vez mais para cima, para dentro, né, aqui do canudo. Então, você já está tirando o ar, que é mais ou menos o que está acontecendo aqui, né? E a pressão atmosférica está empurrando, então ele acaba subindo pelo canudinho. Então, para vocês verem a importância, né, dessa pressão do ar atmosférico, a gente nem dá muito valor, às vezes, né, nem pensa, né, nessa quantidade de gases que está ao nosso redor do ar, que mantém as coisas numa certa, dessa forma, né, até o nosso corpo se manter assim dessa forma, sem explodir, né, a gente nem imagina essa importância, né, dessa pressão. Até eu coloquei aqui, ela também está ligada à respiração, e também está ligado por que a gente tem que fazer um furinho, 2 furos numa lata para sair o líquido ao invés de um. Alguém sabe por quê? Alguém entendeu por que faz 2 furos? Quando você faz um furo, o líquido não sai da lata? Um deles é para tirar a pressão que está dentro da lata? Se você fizer um furo,
o líquido não sai. Por quê? Você vai tirar a pressão. Você vai fazer um furo, você vai tirar a pressão dentro da lata? É mais ou menos isso que você falou, só que só tá faltando um detalhe. O quê? Quando você faz 2 furos, o que acontece? Alguém percebeu? Que com um furo o ar não entra, né? Com os dois, o ar entra e pode sair ficar dentro da lata, né? Isso, por um furo entraria, né, esse ar fazendo pressão, né, no líquido, e pelo outro o líquido iria sair, né, por causa dessa pressão do ar aqui entrando dentro da lata. Isso mesmo. Então você precisa de um para o ar entrar e outro para o líquido sair. Isso mesmo. Aí as pressões, né, de fora e de dentro da lata vão se igualar. Se você faz um furo só, não tem como isso acontecer. Isso mesmo. Aqui é o experimento de von Guericke, não sei direito como fala esse nome, mas deve ser isso. Ele fez uma bomba de vácuo, ele inventou, né, uma bomba de vácuo na Alemanha. Ele pegou 2 hemisférios e retirou o ar de dentro, então ele está oco por dentro, e ele foi retirando o ar e juntou esses 2 hemisférios aqui. Conforme ia retirando o ar, eles iam juntando cada vez mais, e aí eles ficaram tão grudados um no outro por causa da pressão do ar de fora, empurrando eles cada vez mais perto, né? Cada vez que você tirava o ar, mais essa pressão aqui empurrava os 2 para perto, que ele precisou de 16 cavalos para afastar de novo esses hemisférios um do outro. Então, para ter uma ideia, né, da pressão atmosférica, quanto que ela é, para você precisar de 16 cavalos para afastar de novo esses 2 hemisférios aí, ocos aí, né? Então, essa pressão que a gente está envolvida é muito grande, né? Não é pequena. Aqui é um exemplo de como você vai medir a pressão de um gás. Então, eu coloquei um exercíciozinho, vamos supor que aqui tem um gás e um cano aqui ligado nele, tem mercúrio nesse cano, em azul aqui. A pressão atmosférica está fazendo pressão no mercúrio para ele descer, mas a pressão do gás também está fazendo pressão desse lado. Acaba que quem está fazendo maior pressão aqui é o gás, certo? Porque tem mais mercúrio para esse lado de cá. Então, o gás está fazendo mais pressão, por isso que subiu mais esse lado. E esse nem tanto. Ele não vazou tudo, porque também tem pressão atmosférica aqui, fazendo pressão nele para baixo aqui. Então, eu te pergunto, quanto que era a pressão desse gás? Para a gente achar a pressão desse gás, você soma a pressão atmosférica mais o desnível do líquido. Vamos supor que aqui, essa altura até chegar no solo é 210, e aqui tem 30, então 210 menos o 30 do lado de cá, essa diferença aqui de altitude daqui para cá deu 180. Então, essa diferença de altitude de um lado para o outro é o desnível, deu 180. E a pressão atmosférica, que é a pressão que já está aqui em cima, né, que está somando com a pressão de lá. Então, você soma essa pressão atmosférica com mais a pressão, a diferença aqui, né, de altitude do hidrogênio. Hidrogênio não, eu vivo falando hidrogênio. Não é hidrogênio, é mercúrio. Somando do mercúrio, deu 256. Era de se esperar que a pressão aqui do gás é maior que a pressão atmosférica, certo? Por quê? Porque ele está conseguindo fazer subir muito mais para o lado de cá. Se a pressão atmosférica fosse maior, esse lado aqui estaria muito maior. O líquido viria muito mais para cá. Então, é óbvio que a pressão do gás ela é maior que a pressão atmosférica nesse caso. Que é a pressão atmosférica é 76 centímetros, né? Que ele deu aqui, ó, no nível do mar. E aí somou com o desnível, deu 256 centímetros de mercúrio. A lei de Stevin, a gente falou um pouquinho também quando eu falei de mergulho na sala. Quando você entra num líquido, vamos supor que você está aqui pulando no mar, né? Quanto mais profundo você vai, maior pressão
você sente. Tanto é que a uma certa profundidade, seu ouvido já começa a doer, porque a pressão começa a aumentar com a profundidade. Veja que quando você está aqui na terra, né, no solo, aqui você sobe uma montanha, a pressão vai diminuindo conforme você vai subindo em altitude. Dentro de um líquido, a pressão vai aumentando cada vez que você vai na profundidade. O teorema de Stevin está ligado a isso, e a gente vai ver aqui. Aqui, vocês estão vendo que tem várias vasilhas de diferentes formas, mas todas elas estão com a mesma altura. O líquido, então, na profundidade aqui, no finalzinho, bem na maior profundidade de todas elas, tem mesma pressão. Porque o que importa na pressão aqui do líquido não é a forma, não é o volume, é simplesmente a profundidade que ele está. Então, mesmo que fosse bem pouquinha água ou muita água, desde que estão na mesma profundidade, eles têm a mesma pressão. A gente vai ver aqui como calcular essa pressão dentro de um líquido. Se você quer calcular só a pressão que o líquido mesmo está fazendo em uma certa profundidade, só do líquido, esquece que a pressão atmosférica que também está atuando lá fora, né? Pensando só na pressão do líquido. Essa equaçãozinha do peguei dinheiro hoje e já gastei, peguei dinheiro hoje e já gastei. Ela te mostra qual que é essa pressão dentro do líquido. Que vai ser a densidade vezes a profundidade, que é o H, vezes o G, que é a gravidade. Veja, só depende da profundidade e da densidade do líquido e da gravidade. Não depende da quantidade de líquido que tem, da forma do recipiente, nada disso. A pressão só depende da densidade, da profundidade e da gravidade, que foi o que eu acabei de falar aqui, ó. Não depende do volume, não depende da forma. Então, essa equaçãozinha já te mostra isso. Quando você olha para essa equação e você quer calcular, então, a pressão do líquido numa certa profundidade, você usa essa equação. Se você quiser calcular o quanto aumentou de pressão de um ponto para outro, vamos supor, de A para B, é uma equação bem parecida. Olha aqui, ó. A variação de pressão é a densidade vezes a variação de altura vezes a gravidade. Quase a mesma equaçãozinha, né? A diferença aqui é que você está falando de variação, aqui é a pressão mesmo, propriamente. Então, se eu quiser saber o quanto aumentou de pressão de A para B, aumentou porque está ficando mais profundo, né? Mais profundo, maior. Por isso que eu não falei diminuiu, eu falei aumentou. É simplesmente você saber a diferença de altitude de A para B. Vamos supor que aqui tem, sei lá, tantos centímetros, aqui tem, vamos supor, 10 centímetros, aqui tem 5, seria 10 menos 5, que é a diferença de altura. Isso em Y, tá? Não é assim, não é a diferença de altura assim. Não é simplesmente de um ponto para o outro, é em altura mesmo, só a profundidade, vezes a densidade, vezes a gravidade, você acha a diferença de pressão. Mas, se você estiver ali, ó, medindo em relação à superfície, vamos supor que da superfície até chegar ao ponto, você tem que lembrar que na superfície tem pressão atmosférica. Então, você precisa somar a pressão atmosférica mais a pressão desse líquido até no ponto. Daí você usa essa equaçãozinha, que é a mesma do peguei dinheiro, eu já gastei, tá vendo? Só que além da pressão do líquido, você está somando também a pressão atmosférica aqui, ó, do ar na superfície. E se fosse gás, faria muita diferença? Igual aqui a gente está falando de líquido, né? Até agora a lei de Stevin está falando de líquido. Se fosse um gás, vamos pensar aqui no ar. A densidade do ar, vocês estão vendo que ela vai diminuindo conforme vai aumentando? Um líquido, por mais que você comprima ele, o que ele vai fazer? Ele vai virar para um lado ou para o outro, ele vai mudar, né, de um lado para o outro. Ele não tem como ser ele é incompreensível, né? Ele não tem como ser comprimido. Diferente aqui de um gás, que as moléculas, tá vendo que estão ficando mais afastadinhas, você consegue juntar, deixá-las mais próximas. Então, essa lei de Stevin, ela não vale para os gases, ela é para os líquidos. No caso da pressão atmosférica, ela é basicamente a mesma até os 10 primeiros metros de altura. Acima de 10 metros, ela já começa a variar mais. Então, até os 10 primeiros metros de altura, ela é praticamente 76 centímetros de mercúrio. Depois disso, ela já começa a variar.
Aí eu só relembrei aqui uma coisa que a gente falou na sala, por título de curiosidade mesmo, é que se você vai subir, né, uma montanha muito elevada, a pressão lá em cima vai diminuir muito e pode te causar dor de cabeça, vômito, você pode ficar meio prostrado, assim, né? E já se você vai numa grande profundidade, também tem perigo, porque você vai receber uma grande pressão da água no seu peito, assim, que não vai te deixar respirar direito, vai te atrapalhar nos músculos da respiração. E pode ser até perigoso você perder a lucidez lá dentro, você desmaiar, e esse é um perigo muito grande no mergulho. Por isso que quando você vai fazer prática de mergulho, você precisa ter um curso antes, você precisa pagar pelo curso, ir junto com um profissional. Então é muito sério essa questão do mergulho também, né? Claro que a gente está falando de uma certa profundidade, para isso já começar a ser tão perigoso, mas é importante falar isso, né? Falar agora de gráfico. Gráfico, todo mundo ama ver nas provas de vestibular um gráfico, né? É muito, sempre tem, não vou negar, um ou outro sempre cai lá. Vocês vão lembrar de mim quando vocês verem, porque eu vou dar uma dica de saber se o gráfico é uma reta. Ó, a equação de uma reta é y igual a mais b de x. Acho que vocês já viram isso aqui em matemática várias vezes. Y igual a mais b de x é a equação de uma reta. Se você faz o gráfico do y pelo x, y aqui, x aqui, vai dar uma reta que pode ser inclinada, pode não ser inclinada. Se o a valer 0 aqui, né? Ele sai do 0. Se o a vale 2, ele sai do 2, a reta. E o b vai te dizer o quanto ele está inclinadinho. Isso é na matemática, vocês viram com certeza. Por que isso aqui aplica na física? Olha como a equação do y é igual a mais b de x se parece com a equação da pressão. Ó. O y é o P. Tá vendo que no gráfico aqui o P ficou bem no eixo y? Até isso, né? O A é a pressão atmosférica. O A te indica de onde o gráfico vai sair. Tá vendo que o gráfico está saindo aqui, ó, desse pontinho? Então, o A é o PA, que é a pressão atmosférica inicial, da onde começa até e vai aumentando com a profundidade. Ó, vai ficando mais profundo, a pressão vai aumentando cada vez mais. Mas no comecinho ela é a pressão atmosférica, que é o ponto que sai do gráfico. Por isso que o A é a pressão atmosférica. O B é a densidade vezes a gravidade, que é... Por que é a densidade vezes a gravidade? Porque o X é o H, ó. Tá vendo que o X está aqui no eixo X e é o H? Então, até nisso, ó, essa equação se parece. Então, o B aqui seria o DG. O DG nada mais é que a inclinação do seu gráfico. Para você achar a inclinação do gráfico, você calcula quanto tem nesse ladinho aqui, ó, faz tipo um triângulo que sai do ponto aqui inicial do gráfico e faz uma reta, do ponto final faz outra reta vertical, vai formar um triângulo. Então, o quanto vale esse lado pelo quanto vale em x, então y pelo x te dá o d. O y aqui, ó, vale do 10, que está aqui em cima, até o início aqui, que é a pressão atmosférica. A pressão atmosférica é 1 atm, então 10 menos 1. Esse ladinho aqui vale 9. 10 menos o ponto inicial, que é 1. Esse lado vale 9, dividido pelo x, que é 9 aqui, e saiu do 0 aqui. Então, ele foi para 9 metros de profundidade. Então, 9 dividido por 9 deu y por x, né? Que é 9 aqui, deu 1. Então, o seu d vezes g vale 1. Se o g vale 10, ele pode passar dividindo, eu te digo que a densidade é 1 dividido por 10. Ou seja, a densidade vai ser o quê? 0,1. Olha que legal que você pode, por um gráfico, achar a densidade do seu líquido. Simplesmente sabendo os números, né, que estão lá no gráfico. Mas vocês nem precisam saber fazer esse cálculo agora, né? O que eu quero aqui é que vocês identifiquem que essa equação já te mostra que o gráfico é uma reta. E se isso aqui, se esse PAT fosse 0, o gráfico não começaria daqui, ele começaria do 0 e subiria. Como aqui o A vale o PAT, ele começa da pressão atmosférica.
Deu para entender? Professora, o P que está na reta, né, no Y, ele é o P tipo de pressão ou ele é o P a pressão atmosférica? Qual deles? O PA ou o P? É o P, só o P. Então, o PA é esse pontinho inicial aqui, que é a pressão atmosférica, né? Isso aqui, esse gráfico está te mostrando como se você estivesse entrando dentro de um líquido. Então, a pressão bem no comecinho da superfície é só atmosférica mesmo, porque o líquido não está fazendo nenhuma pressão. Então, no ponto zero aqui, a zero de profundidade, a pressão é a pressão atmosférica. Quando você vai para uma profundidade aqui de 9, aí você bate lá na reta, a pressão já vai ter aumentado para 10. Tá vendo? Ah, tá, entendi. Então, esse eixo aqui vai te mostrando o quanto que é de pressão com a profundidade. Então, aqui é a profundidade, aqui são as várias pressões. Eu só coloquei PA aqui para lembrar que esse pontinho inicial aqui é justamente a pressão atmosférica, porque você está a zero de profundidade. Deu para entender? Ou seja, está bem na superfície da água, então só tem pressão atmosférica mesmo. Por isso que começou aqui do PA, o gráfico. Ah, entendi, obrigada. Nada. Vamos nesse exemplo agora, né? Aqui, só para a gente usar essas equações de Stevin que eu acabei de mostrar, você tem um tubo de vidro e tem dois pontos aqui nesse tubo de vidro que estão a distância de 60 centímetros um do outro. Aí eu pedi para calcular no sistema internacional o aumento de pressão ao passar do ponto 1 para o ponto 2. Quanto que aumenta a pressão? Para isso, você vai consultar a tabela e considerar a gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. O líquido que está aqui é glicerina, ele falou aqui no começo. Vamos consultar a densidade da glicerina, é 1,25, mas está em gramas por centímetro cúbico. Como ele quer no sistema internacional, tem que passar para quilogramas por metro cúbico. Então, 1,25 gramas por centímetro cúbico, para transformar para quilogramas por metro cúbico, tem que multiplicar por 1.000. Então, daria 1.250, que foi o que eu coloquei aqui, ó. 1.250 quilogramas por metro cúbico é a densidade desse líquido. Porque para calcular a variação de pressão, peguei dinheiro hoje e já gastei, que é o que acontece com todo mundo. Então, a densidade é 1.250, a variação de altitude ou de profundidade aqui é 60 centímetros, mas como aqui está em metros, tem que passar para metro. Então, dividido por 100, 0,6 metros, vezes a gravidade, que é 10 metros por segundo ao quadrado. Então, ao multiplicar a densidade vezes a altura vezes a gravidade, deu 7.500 pascal, que essa é a diferença de pressão desse ponto para esse. Então, eu já sei que o ponto 2 tem maior pressão, porque ele está mais profundo. Então, eu posso dizer que de 1 para 2 aumenta 7.500 pascal. Mas para eu saber quanto é a pressão em 2, eu preciso saber pelo menos a pressão em 1, né? Para eu saber aqui, para eu somar 7.500 e saber quanto que é a pressão aqui no ponto 2, ou vice-versa. Aí na letra B ele fala, né, ó, se a pressão no ponto 1 fosse 1,06 vezes 10 a quinta pascal, né, que é newtons por metro quadrado, qual que é a pressão no ponto 2? Aí é simples, né? Eu já sei que aumenta 7.500. Que a variação de pressão de 1 para 2 é 7.500. Então, aumenta 7.500 do 1 para o 2. Se o 1 vale 1,06 vezes 10 a quinta, o 2 é só somar 7.500 com 1,06 vezes 10 a quinta. Ou, se não for tão óbvio assim, você pode jogar na equaçãozinha. A variação da pressão é P2 menos P1. Sempre que é variação de alguma coisa, né? A variação da distância, D2 menos D1, né? Lembra disso? Então, é sempre o final menos o inicial. Então, aqui nesse caso, a variação da pressão vale 7.500, P2 eu quero descobrir, o P1
vale 1,06 e 10 a quinta. Aqui é só achar o P2, né? Aqui tá negativo, passa para o lado positivo. Então, fica 7.500 mais, né, 1,06 e 10 a quinta, que eu passei para o outro lado. Então, P2 ficou aqui sozinho. Então, 7.500 mais 1,06 e 10 a quinta é P2. Ou P2 é 7.500 mais 1,06 e 10 a quinta, né? Quando eu somo esses dois, dá 113.500 Pascal, que é a pressão no ponto 2, se a pressão no ponto 1 for esse valor aqui. Só um pouquinho. Deu para entender aqui? São exercícios bem simples, não é? Ou tá complicado? Acho que vocês já devem ter feito exercícios bem mais complicados em outras disciplinas, não é? Tem alguém aí? Alô? Vocês estão me escutando? Sim. Uhum. Fiquei preocupada. Às vezes eu sinto que estou sozinha. Vocês estão muito quietinhos. Por que nas aulas presenciais não é assim, né? Professora, tá um clima bem de domingo preguiçoso. Aqui também. Aqui deu uma chuva tremenda agora e estava até difícil. Falei, nossa, imagina de manhã cedinho. Aqui para mim são 7 da manhã, quando aí para vocês são 8. E eu tendo que dar aula às 7 da manhã com aquela chuva, aquele frio. Falei, nossa, que delícia para dormir, né? Então, gente, eu vou fazer o seguinte. Deixa eu ver que hora que termina a nossa aula mesmo, que eu tô perdida. Nossa, até meu computador travou aqui. Deixa eu fazer ele voltar. A nossa aula é até as 3h25, 20, alguma coisa assim. Isso, porque meu computador travou aqui. Então, e eu vou só falar para vocês o seguinte, eu vou explicando e os exercícios que ficou lá, vocês fazem até onde vocês conseguiram com a explicação. Tá gravando, então vai ficar ali no Teams, caso vocês queiram assistir de novo. E os slides eu vou colocar lá para ajudar também. Então acho que vai ficar bem tranquilo. Só que de qualquer... Só corrigindo que eu falei, né, que é 3h25, mas é até 3h10. Tô completamente perdida aqui. Tá. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou terminar só para falar mais uma coisinha de vasos comunicantes e vou deixar que na semana que vem vocês façam um exercício. Mesmo que vocês não terminem tudo e não tenham certeza de tudo, mandem enviar para mim. Talvez ele só deixe você enviar no final, quando você responder as 19 questões que estão lá. Então, mesmo que você não saiba, tenta responder as 19 e manda enviar. Por que eu estou falando isso? Porque quando você clica em enviar, eu recebo os seus exercícios e eu marco presença da semana que vem. A presença da semana que vem vai ser os exercícios, certo? E vamos supor que você teve alguma dúvida nesses exercícios, no horário da aula da semana que vem, eu não vou estar em live, mas eu vou estar aqui no Teams para tirar dúvida. Então, quem tiver alguma dúvida pode aparecer. Não vai contar presença, mas pode aparecer. Professor, então o questionário vai ser para essa semana? Tipo, vai estar contando para essa semana ou para a semana que vem? Tipo, vai estar aberto até a semana que vem? O questionário que está lá no Teams é para a semana que vem. Ah, tá. Mas, vamos supor que você teve alguma dúvida, eu vou estar no horário da aula da semana que vem aqui no Teams para tirar dúvida. Não precisa aparecer se você não teve nenhuma, mas se teve, eu vou estar aqui. Deu para entender? Professora, mas a senhora vai colocar esses slides no Moodle, né? Vou colocar. Assim que acabar a aula, eu já vou colocar lá.
E eu acho que é isso que eu tenho que falar, mas na hora que vocês terminarem o exercício, clique em enviar. Obrigada. Tá? Tem um botão lá para clicar para enviar. Senão não vai ter. Eu vou ver que vocês entraram, mas não vou saber se vocês terminaram ou não. Beleza? Tranquilo, deu para entender? Aqui é só para falar mais uma coisinha. Um vaso comunicante nada mais é tipo um tubo assim, um ligado no outro. Ó. Tá vendo que a água aqui pode escorrer por qualquer um desses aqui. Mas de qualquer forma que eles estejam ligados, não importa a forma, eles sempre vão parar aqui ó, no mesmo nível. Sempre. Mesmo que você tente virar o tubo, eles vão estar sempre na mesma altura aqui, ó, no mesmo nível. E isso é muito bom, porque quer dizer que independente da forma, o líquido ele vai ter sempre o mesmo nívelzinho aqui. E quando os pedreiros vão fazer alguma construção, alguma coisa assim, eles pegam uma mangueira e como o nível continua sempre o mesmo, eles podem ter certeza se está nivelado, os azulejos, se estão no mesmo nível ou não. Pega uma mangueira transparente, né, enche de água e vê se está realmente no mesmo nível, o azulejo, igual nesse caso aqui, né, que está. E além disso, o que a gente tem que saber de vaso comunicante é que quando você tem coisas numa mesma linha, vamos supor, um ponto aqui, outro ponto aqui na água, outro ponto na água, todos estão na mesma linha horizontal, eles vão ter a mesma pressão. Ou a pressão de A vai ser igual à pressão de B, que vai ser igual à pressão de C. Isso é o que vocês precisam saber sobre o vaso comunicante aqui. E eu só coloquei mais um exemplo do reservatório de água, que é importante, né? Que aqui, ó, o reservatório de água da cidade esteja numa altitude maior do que as casas, as residências que vão receber, né, as caixas d'água. Claro, né, porque você vai receber sem precisar de nenhuma bomba de água nem nada, ela simplesmente vai escoando aqui por pressão, vai chegar na sua casa. Então, desde que a central esteja numa altitude maior, ó, você vai conseguir receber na sua residência a sua água sem precisar de bomba nenhuma. Então, essa equaçãozinha de vasos comunicantes eu vou deixar para a gente ter nas próximas lives, que eu vou marcar com vocês, vou descrever aqui no Teams quando vai ser a próxima live, certo? Mas por enquanto, fica os exercícios lá do Moodle. Ok? Ah, ok. Eu vou parar por aqui. Vou parar por aqui, vou marcar que a gente parou aqui, ó, nos vasos comunicantes. E vou só salvar ali a lista de presença de vocês. Deixa eu só ver uma coisinha aqui no meu horário, porque eu estou perdida. Vou salvar aqui a lista de presença, vou parar de compartilhar. Tá todo mundo aí quase dormindo, né? Vocês vão ter aula depois da minha? Não, isso daí já acabou. Então, eu vou deixar que vocês façam a lista, tirem dúvidas comigo na próxima aula. E na próxima aula, eu já deixo escrito no Teams como que vai ser a outra semana. Mas, por enquanto, na semana que vem não tem live, tá? Eu acredito que nem eu e nenhum outro professor, né? Ninguém marcou live para semana que vem, né? Que, se eu não me engano, é a semana C de vocês. Só se um professor mudou o calendário dele, mas a gente está tentando fazer de uma forma que fique uma semana sem ninguém dando live ou conteúdo, só deixando para vocês terminarem a atividade, que vai ser a semana que vem. Alguém marcou aula? Algum professor? Não precisa falar quem? Até agora não. Não, né? Só ver se a lista baixou aqui, porque ela estava dando problema com a lista de presença.
O Gabriel que tá gravando na presença do advogado. Muito boa. Deixa eu ver aqui. Ué, não tá baixando essa lista. Tem algum problema no meu computador. Deixa eu tentar de novo. Nossa, meu computador resolveu agora. Ai, querido, vamos. Ai, acho que agora foi. Baixou. Beleza. Deixa eu só conferir se tá os nomes lá, porque eu já ouvi dizer que teve professor que baixou e não veio nome nenhum. Então, se vocês souberem de algum aluno que não está conseguindo entrar no Teams porque está tendo algum problema com a internet, ou o nome não está na lista, e vocês tiverem comunicado com eles no WhatsApp, alguma coisa, só me manda um e-mail ou me manda uma mensagem ali no Teams, né? Que tem o chat ali no Teams, né? Como se fosse um WhatsApp mesmo, que eu já vou olhando e vou respondendo. Nossa, ele repetiu uns nomes aqui várias vezes. Estranho. Alguém entrou com o nome de outra pessoa aí? Acho que não, né? Porque ele colocou vários nomes repetidos na lista. Ah, porque saiu e voltou de novo. Uhum. Ele coloca para mim a hora que saiu e voltou. Entendi. Ok, galera. Vou deixar vocês, então, descansarem. Semana que vem tentar a lista ou tirar dúvida comigo, né? Semana que vem o horário da aula é para isso, para vocês fazerem a lista, tirar dúvida comigo aqui no Teams enquanto faz. Vai ser para isso. Então, bom descanso. A gente se vê na semana que vem. Quem quiser vir para o Teams tirar dúvida. Tranquilo? Alguém fala oi? Já parei de gravar. Não tem mais Tá bom, problema. professora, até